Pessoal, continuando aí o nosso trabalho aí com as funções modulares, eu vou fazer mais alguns gráficos aqui. Vou colocar aqui uma função aqui, ó, f de x igual a módulo de 2x menos 4, por exemplo. Tá? Então, é aquilo que eu falei, a gente tem que reescrever a função modular sem o módulo, né? Para auxiliar nesse processo, eu vou pegar isso aqui e vou igualar a zero, né? Quando eu pego o que está dentro do módulo igual a zero, né? Então, 2x igual a 4, x é igual a 4 dividido por 2, x é igual a 2. Por que é importante fazer isso aqui? Porque quando eu encontro esse valor aqui, que é o 2, ele está zerando o que está dentro do módulo. Se ele zera o que está dentro do módulo, ele é um número potencialmente importante, porque pode ser um número onde tem troca de sinal. Ou seja, antes dele pode ser um sinal, depois dele pode ser outro sinal. E o módulo, ele atua de formas diferentes para números positivos e negativos. Por isso que quando a gente acha esse valor, a gente faz uma análise do que acontece antes dele e depois faz uma análise para o que acontece depois dele. Então é sempre assim que a gente vai proceder, beleza? Agora, como que então vai ficar escrito o módulo de 2x menos 4 para valores de x menor do que 2? Então a gente pega um valor para testar. Menor do que 2, vou pegar 1. Se eu pegar 1 e substituir lá dentro do módulo, 2 vezes 1 vai dar 2, 2 menos 4 vai dar menos 2, ou seja, dentro do módulo está dando um resultado negativo. E o que o módulo faz com um valor negativo? Transforma em positivo, ou seja, troca sinal. Então, eu vou pegar tudo isso aqui e trocar sinal. Vou escrever como menos 2x mais 4. Então, é assim que vai ficar sem o módulo para valores de x menores do que 2. E para valores de x maiores do que 2? Pega um número qualquer maior do que 2, 3. Se eu colocar o 3 no lugar do x, 3 ao quadrado aqui, no lugar do módulo aqui, né? Como que vai ficar escrito o módulo de 2x menos 4? Se eu colocar aqui, ó, 3 no lugar do x, aqui 3 vezes 2 é 6, 6 menos 4 é 2, ou seja, está dando um resultado 2, positivo. E o que o módulo faz se o que está dentro dele é positivo? Simplesmente repete, 2x menos 4. Ó. Então é assim que funciona. Então a nossa função aí, né, que é essa modular, ela vai ficar escrita assim, ó. Ela vai ficar como menos 2x mais 4, sempre que o x for menor do que 2. E ela vai ficar como 2x menos 4, 2x menos 4, sempre que o x for maior do que 2. E o igual, onde que eu vou colocar o igual? Qual dessas duas situações que gerou o resultado positivo? Foi essa aqui, onde manteve-se o que está dentro. Então, coloco o sinal de igual aqui, ó. Beleza? E aí, aquela perspectiva da gente montar o gráfico, ó. Para essa primeira parte aqui, ó. Né? Deixa eu até colocar aqui o plano cartesiano. Para essa primeira parte aqui, eu vou pegar dois valores de x. Como fala menor do que 2, né, valor de x, eu vou começar com 2 e vou pegar um número antes do 2, que é 1. Certo? E vou colocar para encontrar o valor de y. Se eu colocar 2 no lugar do x aqui e fizer a conta, vai dar 0. Se eu colocar 1 no lugar do x aqui e fizer a conta, vai dar 4 menos 2, vai dar 2. Certo? Então, quer dizer, o meu gráfico, ele vai tocar no eixo x no ponto 2. Ele vai tocar aqui no ponto x no ponto 2. Vamos colocar aqui que é o 2. Ó, né? Ele vai tocar nesse ponto. Só uma correção aqui, ó, que aqui na verdade, como não tem o sinal de igual para 2, então ele vai ser aberto aqui. Ó. Ele vai ser aberto aqui no 2. Outro ponto, quando o x for igual a 1, o y é igual a 2. Ó. Quando o x for igual a 1, o y é igual a 2. Vamos supor que esse ponto aqui, ó, né? E aí o meu gráfico vai vir aqui uma reta, tá, gente? Passando aqui e vindo para cá. Né? Agora vamos ver o que acontece aqui. Para x maior ou igual a 2. Então, maior ou igual a 2, eu vou pegar o 2 e o 3. Se eu pegar o 2 e colocar no lugar do x, aqui vai dar 0. Se eu pegar o 3 e colocar no lugar do x, aqui vai dar 2. Ó. Certo? 3 vezes 2 é 6, 6 menos 4 é 2. Observa que esse ponto aqui é o mesmo desse aqui. Ó. Só que agora, como tem sinal de igual, então ele vai ficar fechado. Vai começar nesse ponto aqui. Se x for igual a 3, y é igual a 2. Ó. Se o x for igual a 3, o y é igual a 2. Ó. Então, vai ser esse ponto aqui, ó, certo? Então, vai passar aqui, né? Então, observa aqui o seguinte, né? Que como agora também teve variação, o gráfico vai ser esse. Como também teve variação aqui, no que acontece com o x, teve mudança tanto
no aspecto horizontal, quanto também na questão da amplitude, ou para cá ou para cá, ou mais aberto ou mais fechado, né? Esse valor aqui, ó, ele interfere nessa questão da amplitude, do gráfico estar mais fechado ou mais aberto, né? Então, vai variar nesse sentido. E essa questão de ter número somando ou subtraindo vai interferir, né? Não é uma análise direta isso, mas é só para vocês entenderem o que acontece com a função. Mas esse é o gráfico da função, então, que a gente tem aí, ó. Deixa eu colocar um outro exemplo aqui. Vou colocar uma função do segundo grau aqui, só para vocês verem, né, que o módulo também vai fazendo alteração em outras funções. Ó. Imaginemos o módulo da função x² menos 4. Né? O que o módulo vai fazer nesse caso com essa função aí? Se a gente pegar o x² menos 4, vou colocar aqui só a função x² menos 4. O que é o gráfico da função x² menos 4? Olha só, vou colocar só o eixo x aqui só para vocês entenderem. O gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola, certo? No caso, como o x² está acompanhado de um valor positivo, é uma parábola voltada para cima. E se você igualar isso aqui a zero, você vai achar dois valores, menos 2 e 2. Ou seja, a minha parábola está vindo aqui, passando aqui para baixo e subindo. Ela passa nesse ponto menos 2 e 2. Beleza? O eixo y está aqui, ó, aqui no meio. Aqui, ó. O eixo y, né, está aqui no meio. Agora, observa o seguinte. Observa que o x² menos 4 ele está dentro do módulo. E o que o módulo faz? Olha só, vamos pegar o gráfico aqui para a gente entender. Até chegar no ponto menos 2, o gráfico, ou seja, o valor de y está acima da origem, então ele é positivo. Então, o módulo de número positivo não vai alterar nada. De menos 2 até 2, a minha parábola está vindo aqui para baixo. Ó. Então, ela está com valores que são o quê? Negativo. O que o módulo vai fazer com o valor negativo? Ele vai tirar ele daqui e transformá-lo em positivo. Ó. Ele vai fazer essa mudança. Ou seja, a minha parábola estava passando nesse ponto aqui, que é o menos 4, que é o termo independente. Agora ela vai passar nesse ponto aqui, que é o 4, certo? E depois do 2, o gráfico é positivo, ou seja, o valor de y, o valor disso aqui é positivo. O módulo não altera o número positivo. Ou seja, o gráfico dessa função ele vai ser alguma coisa assim. Ó. Ele vai vir aqui no formato de uma parábola até o ponto menos 2. Até o ponto 2, ao invés de vir aqui por baixo, né? Ao invés de vir aqui por baixo, ele vai vir aqui por cima, que ele vai transformar essa curva aqui de baixo, que passaria pelo ponto menos 4, em uma curva aqui para cima, passando pelo ponto 4. Ó. E depois do 2, ele volta ao normal. Então, o gráfico da função f de x igual a módulo de x² menos 4 vai ser esse aí. Ou basicamente, o que o gráfico de uma função modular faz? O módulo ele transforma o negativo em positivo. Então, ele refletiu essa parte de baixo aqui, de valores negativos, foi refletida aqui para cima, né? E aí encontra-se isso aí. Ah, precisa colocar os pontos todos? Não, a gente faz esboço de gráfico, é uma ideia do gráfico. Então, é só essa percepção de algo negativo virando positivo. É o que aconteceu nos outros gráficos também. Por exemplo, quando eu pego uma função do tipo f de x igual a módulo de ax mais b, né? Isso que está aqui dentro é uma função do primeiro grau. Então, dependendo do valor do a, só para exemplo, o gráfico seria alguma coisa assim, ó, né? O gráfico seria alguma coisa assim. Aí, o que o módulo faz? Ele pega essa parte aqui, que é a parte negativa, né? Ele pega essa parte aqui de baixo toda, que é a parte negativa, e ele some com ela e transforma ela em uma parte positiva. Por isso que o gráfico tem esse comportamento parecido com o V, né? Então, ele pega a parte negativa e transforma em positiva. Esse que é o comportamento da função, né, envolvendo o módulo aí, beleza?